Já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, coloque nomes de pessoas no local dos comentários para a oração. Bem, pessoal, bom dia. Olha, gente, hoje a gente vai dar continuidade à campanha chamada Meu Éden aqui na Terra. Éden é o nome do jardim de Deus, o jardim onde Deus colocou Adão para fazer com que aquele jardim se expandisse pela terra inteira. Esse era o propósito de Deus, porque Deus criou Adão e Eva para se reproduzirem, né? Gerarem muitos filhos para Deus. Então o jardim também teria que aumentar, né? Só que infelizmente Adão acabou caindo e o plano de Deus foi temporariamente suspenso. Mas Deus nunca desistiu do plano dele. Ele quer que a nossa vida nessa terra seja, sim, um jardim do Éden. A nossa, pelo menos, né? A gente não pode forçar o mundo a viver a bênção de Deus. Mas a gente pode fazer da nossa vida um pedacinho do Éden. E como é que você faz isso? Sozinho? Não, sozinho você não faz nada. Mas por isso mesmo que, duas coisas. Primeiro, o Pai enviou Jesus para nos dar a condição, a legalidade de formarmos o nosso jardim do Éden. Porque é por meio de Jesus que nós temos acesso ao Pai. Sem Jesus ninguém vai ao Pai. Pode ser quem for, ninguém conduz ao Pai, somente Jesus Cristo. E segunda coisa, o Pai enviou o Espírito Santo para nos capacitar a fazer da nossa vida o jardim do Éden. Sem o Espírito Santo não existe bênção, não existe jardim do Éden, não existe nada. Existe só ilusão. Mas com o Espírito Santo, o milagre pode ser realizado. E é isso que nós vamos buscar aqui hoje. Eu não sei o tipo de problema que você está vivendo, se você está com alguma dificuldade, se você essa semana pediu para Deus uma resposta, de repente a situação está muito pesada para você. Então o que eu digo é o seguinte: Deus, Ele sempre ouve as orações sinceras e sempre responde. Eu tenho certeza que nessa palavra Ele vai te responder e te fortalecer, te dar ânimo, vigor, para você continuar vivendo vitoriosamente. E quando eu falo vitoriosamente é porque existem lutas, né? Se não existisse lutas, se não houvesse lutas, não haveria necessidade de vitória. Mesmo diante das lutas, a gente vai prosseguir com a ajuda do Senhor e vencer em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Fala com Deus agora então, abra os seus lábios, abra o seu coração, fala com o Pai. Recapia, rovandokia, ranchatia, covacheria. Glórias a Ti, Senhor, louvado seja o Teu nome, Te adoramos em espírito e em verdade, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, e a Ti, Senhor, nós damos graças por este dia. Recamo, rachiaca, batiera, seneglobia, tocobassuria, bendito seja o Teu nome, aleluia, 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 louvado seja o Senhor, Pai, que está aqui conosco, que está aqui na Tua santa misericórdia e no Teu infinito amor para ajudar o Teu povo, ajudar a Tua família, ajudar os Teus filhos, ajudar os Teus servos, aleluia. Obrigado, Pai, pela Tua presença, obrigado, meu Pai, porque o Senhor é aquele que nos permite estar diante do Senhor como filhos amados, diante do Pai amoroso, diante daquele que nos sustenta, daquele que não nos deixa nada faltar, daquele que supre todas as nossas necessidades, com a Tua santa presença, Senhor. Meu Pai, eu Te peço, opera nessa vida que está aqui um milagre, para que o louvor ao Senhor não fique apenas nos lábios, mas fique na prática, na vida dessa pessoa que está aqui Te buscando, Senhor. Opera o milagre da cura, da libertação, da prosperidade, do batismo com o Espírito Santo, aleluia, aleluia, louvado seja o Teu nome, Pai, Te adoramos em espírito e em verdade, aleluia. Abra os teus lábios, fala com Deus. Se você ora em línguas, pode falar em línguas então. Se você ainda não é, peça para o Espírito Santo te encher agora. Bendito seja o Senhor, Pai amado, Pai maravilhoso, nós Te louvamos e Te agradecemos, e é por isso, Senhor, que mais uma vez nós pedimos a Ti. Me faz Te conhecer. Levanta as mãos ao céu, por gentileza, fala assim comigo: Deus e Pai,
eu te agradeço de todo o meu coração por estar aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Te agradeço pela provisão do Senhor, te agradeço pela tua palavra que está por vir. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo fale comigo, me dirija, me fortaleça e me capacite. E novamente eu te agradeço pela resposta, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Tem a sua Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós estamos fazendo a campanha chamada, repito, o meu Éden aqui na terra. Por que nós falamos isso? Porque tem pessoas que pensam, né? Ah, essa vida é um mar de espinhos, é um sofrimento só, porque nessa vida não tem alegria. Não, tem sim, claro que tem. A Bíblia fala lá, houve naquela cidade grande alegria, quando aceitaram Jesus, quando viram as curas, quando viram maravilhas acontecendo, gente. Sim, nessa vida tem lutas, mas também Deus já providencia para a gente aqui nesta terra uma vida de vitórias. Por isso que lá, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 17, está escrito assim, ó: os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só saber, Jesus Cristo. Ele quer que você reine, que você domine a situação, e não que a situação domine você. Você pode reverter qualquer má situação, claro, primeiro, confiando em Deus, e segundo, com a ajuda do Espírito Santo, sem o qual não podemos fazer nada. Então nós podemos ter uma mudança aqui na terra. Coloca isso no seu coração, porque eu vejo muito crente desanimado, gente. Os crentes às vezes ficam paradões, né? Ficam todos, a vida é assim. Que conformismo que é esse? Jesus nunca ensinou isso. Ele nunca ensinou que você tem que se conformar com uma situação que não seja de Deus. Você não pode se conformar. Está doente? Não é assim não. Está repreendido em nome de Jesus. Estou com depressão, porque é por nada. Está repreendida essa maldição dessa depressão também. E qualquer outra praga que seja, tem que haver uma reação, gente. Foi isso que Jesus ensinou, tá? Agora, pensa bem. A Bíblia diz a respeito de Jesus o seguinte, que nós temos que olhar para Ele e procurarmos ser como Ele. A Bíblia fala que Jesus é o nosso modelo. Temos que ser cada vez mais parecidos com Ele, e não parecidos com o diabo, né? Temos que ser parecidos com Jesus. Paulo fala assim, ó: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Quer dizer, indiretamente Paulo está dizendo, imitem a Cristo. Pedro fala, sigam os passos de Jesus, ajam como Ele agiu. O apóstolo Paulo fala em Efésios que nós devemos buscar nos amadurecer, para chegarmos à semelhança de Cristo. Precisamos ser como Ele, e não diferente dEle. Agora você vai perguntar, mas tudo bem, pastor, mas como assim ser semelhante a Ele? Gente, acredita no que a Bíblia diz, e não a tradição dos homens, porque até entre os crentes tem tradições, tá? E aquele negócio de sofrimento, essa vida tem que sofrer, porque essa vida tem que ralar, isso é tradição de crente. Não é só católico que tem tradição, não, os católicos têm tradição. Eu fui católico, eu sei como é que é. Um monte de tradições religiosas, tradições, quer dizer, não estão na Bíblia. Vem assim, de geração em geração, mas entre os crentes também tem tradição. Aquela tradição que vem de geração em geração, né? Um conformismo, como se a gente não fosse nada. Gente, pelo amor de Deus, quando você, como crente, fala que não é nada, você está desfazendo a obra de Jesus, sabe por quê? E claro, não é porque você quer, não é por maldade, não é voluntariamente, é por ignorância. Porque a Bíblia fala que Jesus sofreu naquela cruz, o tanto que Ele sofreu, que a gente nem pode calcular, para que a gente fosse feito nova criatura, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Como é que um filho de Deus não é nada? Você está entendendo? A gente não é nada sem Deus, evidentemente. Está vendo como crente tem tradição também? A gente é pó, a gente é cinza. A pessoa escuta algum outro crente falar, acha bonito, religioso, né? Mas é errado isso daí. Mas Abraão falou. Sim, Abraão falou. Mas ele estava numa situação de humilhação diante de Deus. Ele estava buscando uma resposta de Deus. E Abraão não tinha toda a luz que nós temos. Hoje nós temos o Espírito Santo para nos iluminar. Entendeu? Como que um nada pode expulsar um demônio? Se a gente não fosse nada, o demônio pulava na gente, arrebentava com a gente. Mas a gente expulsa o demônio.
É claro, a gente é o que é pela graça de Deus, tá? Nenhum mérito nosso. Nós não somos o que somos porque merecemos, entenda isso, por favor. Mas nós somos o que somos porque o Senhor teve a boa vontade de fazer isso com a gente. Então para de se diminuir. Você pode até falar, Senhor, se não fosse a tua misericórdia, eu seria um nada. Mas pela tua graça, hoje eu sou templo do Espírito Santo. Hoje eu sou mais que vencedor. Hoje eu sou filho do Altíssimo. Olha que nova criação em Cristo Jesus, né? Eu sou uma ferramenta do Senhor aqui na terra. Como é que uma pessoa vai usar uma ferramenta que não serve para nada? Ferramenta que não presta, joga fora. Mas uma ferramenta útil, ele guarda, ele cuida, não é assim? Quando nós entendemos isso, nós podemos ser até mais usados por Deus. Então, por favor, olha pelo ângulo certo as coisas do Senhor. Voltando à pergunta que eu fiz, né? Como assim ser igual a Jesus? Ser semelhante a Jesus, procurar cada vez mais nos amoldarmos à sua forma, à sua essência, ao que ele fazia. Lembra quando o próprio Senhor Jesus falou assim, ó: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores ainda fará, porque eu vou para junto do Pai. Veja, você ser parecido com Cristo. Aliás, a palavra cristão, um dos significados é esse, parecido com Cristo. Parecido com Cristo também a fazer as mesmas coisas que ele fazia, as mesmas obras que ele fazia. Agora, veja o que a Bíblia diz a respeito do que Jesus fazia. Leia comigo, por favor. Atos capítulo 10, versículo de número 38. Leia comigo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem. E que mais que ele fazia? E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Leia outra vez. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha para cá, por favor. Olha só, o texto aqui diz que Jesus andava por todo lado. Sim ou não, gente? Todo lado, andava para lá, andava para cá, aonde ele ia? Agora eu pergunto e você me responda. Por onde ele passava, acontecia bênção ou maldição? Por onde ele passava, acontecia bênção. Por onde ele passava, acontecia bem. Por onde ele passava, as coisas se transformavam. Quer dizer, pelo menos para as pessoas que acreditavam nele. Onde ele passava, havia cura. Sim ou não, gente? Havia o quê? Cura, saúde restaurada. Por onde ele passava, havia libertação dos demônios. Lembra do endemoniado gadareno? Uma legião dominava ele. Aquele homem. E Jesus chega e o liberta. Onde Jesus passava havia provisão, multiplicou pães e peixes por 2 vezes, que a Bíblia registra, né? Fora que a Bíblia não registrou. Por onde ele passava havia até ressurreição de mortos. Onde ele passava acontecia milagre. É isso, gente, é isso. Onde ele passava acontecia desde a cura de uma simples febre, quer dizer, simples para a gente, né? Na época não tinha nada que cortava a febre, pois a sogra de Pedro estava com febre, provavelmente, a Bíblia fala que estava acamada, provavelmente ia dar um treco nela, ia dar um problema. Mas Jesus chega, toca nela, repreende a febre, pega pela mão, ela se levanta e normaliza a situação. Até mesmo um caso de ressurreição, o Lázaro, morto há 4 dias, estava se decompondo, tanto é que estava cheirando mal, e o Senhor o ressuscita, perfeitamente limpo. Gente, isso é o que Jesus fazia. Onde Jesus fazia, ele não arrumava briga com ninguém. Os outros brigavam com ele, mas ele não brigava com ninguém. Ele só falava palavras de paz, de amor. Não havia palavra de vingança na boca dele. Não havia palavras de maldição na boca dele. Não havia palavras de amargura na boca dele. Hoje você vê os crentes muitas vezes um falando mal do outro, criticando o outro, amargurado com o outro. Que negócio que é esse, gente? Você vê crente, muitas vezes, a maioria na verdade, vai conversar com crente hoje para você ver.
é só coisa ruim que sai da boca do crente. Não sai uma palavra de vitória, não sai uma palavra de vida, uma palavra de perdão, de misericórdia. Só sai coisa ruim. E só reclamação ainda por cima, né? Que a vida está dura, porque eu estou doente, porque está com dor, porque não sei o que tem, porque estou com depressão, porque não... Isso é ser como Jesus? Não. Isso não é ser como Jesus. Por isso que você tem que entender o seguinte, ó. Tem que haver uma decisão da sua parte. Porque sem a tua decisão, nada acontece, tá? Deus salva a gente. A obra de salvação é totalmente do Senhor. Ele fez a obra e pagou o preço por nós. Mas é a gente que decide aceitar ou não. É a gente que decide crer ou não crer. É a gente que decide aceitar Jesus ou não aceitar Jesus. Quando Deus falou para o povo de Moisés lá, né? Olha, eu coloquei 2 caminhos para vocês. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Dá uma dica, né? Escolhe a vida que é melhor. A maldição você vai sofrer. Escolhe a vida para que viva você e a tua semente, a tua descendência. Para que tenham vida com abundância. Veja, você tem que decidir. Eu quero hoje, eu decido hoje, a minha vida vai ser diferente daqui para frente. E não vai ser qualquer vida, não. Não vai ser uma vida melhor. Vai ser uma vida parecida com Cristo. Onde eu for, a vida vai junto. Onde eu for, a alegria vai junto. Onde eu for, o poder de Deus vai junto. Onde eu for, onde eu entrar, a glória de Deus vai entrar junto. Esse deve ser o pensamento, e essa deve ser a decisão que o crente tem que tomar. Agora, evidentemente, eu tenho que explicar para você que você não faz isso sozinho. Não é apenas querendo, mas é dependendo da ajuda do Espírito Santo. Porque até com Jesus foi assim. Eu vou te explicar como é que são as coisas, presta bem atenção. Quando você aceita Jesus, diz a Bíblia que você nasce de novo. Não é a tua carne que nasce de novo, é teu espírito. Quando você compreende o Evangelho da salvação, que Jesus morreu por você, que sem Ele ninguém vai para o céu, que nós éramos todos perdidos e podres, destinados ao inferno, todos nós, sem exceção, gente, como a Bíblia fala, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, sem exceção, quando você entende isso, eu era uma boa pessoa, mas era perdido. Pastor, antes de me converter, nunca fui mal, eu sempre procurei fazer o bem, mas era perdido mesmo assim. Porque a natureza estava estragada, não era a atitude, era a natureza. E quando você entendeu que Jesus veio para te salvar e você crê nele e confessa com a sua boca naquele momento, você nasce de novo. Dentro de você surge um novo alguém, não mais como era antes. Esse alguém que está dentro de você é criação de Deus. Esse alguém que nasceu de novo, esse é filho de Deus. A tua mente tem que ser transformada, aí tem um processo de crescimento espiritual, tudo mais. Mas dentro de você, você nasceu de novo. Novinho em folha, numa nova, como a Bíblia fala, uma nova criação. Um novo tipo de ser que nunca existiu antes. Você é como, agora você tem a mesma natureza de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Quando você nasce de novo, acontece uma coisa maravilhosa. O Espírito Santo vem morar em você. Você sabia disso? Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo já veio habitar em você. Você naquele momento se tornou templo do Espírito Santo. Naquele momento. O Espírito de Deus já veio morar em você. Tanto é verdade que quem que convence a gente que Jesus é o Senhor? É o Espírito Santo. A Bíblia fala, ninguém diz que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Quem fez a gente compreender que nós éramos perdidos, abrir os nossos olhos espirituais e fazer, eu preciso ser salvo, eu preciso de Jesus, é o Espírito Santo que faz isso. Então o Espírito Santo já vem morar em você, e olha que eu vou dizer uma coisa, isso já capacita você para muita coisa, sabia disso? Quando o Espírito Santo, quando você aceita Jesus e o Espírito Santo vem morar em você, ele é o capacitador. E você pode fazer muita coisa boa pelo poder do Espírito Santo que já está em você. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Deus quer mais do que isso. Deus quer mais do que isso. Porque tem muitas pessoas, sim, que
aceitaram Jesus, são crentes excelentes de comportamento, de moral, tementes a Deus, né? Vivem a vida toda servindo a Deus. Mas a gente vê pouco do poder de Deus na vida deles. Sim, a gente vê manifestações de Deus, não tenha dúvida. Respostas às orações, mas o sobrenatural, coisas grandiosas, a gente não vê muitas vezes. Sabe por quê? Aí eu vou falar para você, vem a segunda etapa, que é o enchimento com o Espírito Santo. Veja, o fato do Espírito Santo vir morar em você, não significa que ele te encheu. Ele vem morar em você, é uma bênção grande, não tem nem como nominar essa bênção tão maravilhosa que é. É uma bênção, mas é muito mais do que isso, né? É que a gente não tem vocabulário suficiente para descrever isso. Porque você já está selado para ir para o céu. Agora, nessa terra, se você quiser ser como Jesus, você vai precisar passar pelo mesmo processo que ele passou. Escuta, presta atenção, gente. Você vai precisar passar pelo mesmo processo que ele passou. Como assim? Olha, Jesus veio ao mundo de modo milagroso. Sim ou não, gente? Lógico, José não teve contato com Maria. José não teve intimidade com Maria. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ela e gerou Jesus no ventre dela sobrenaturalmente. Por isso que Jesus não tinha pecado, porque o pecado é transmitido pelo homem. E o homem, a semente vem do homem. Você está compreendendo, né? Então, todo homem depois de Adão estava contaminado pelo pecado. Então, qualquer criança que nascesse já nascia com pecado. Já nascia contaminada. Você está entendendo o que é a natureza perdida do ser humano? Isso só muda quando a pessoa aceita Jesus. Mas aí, Jesus então, como não tinha pecado, já nasceu por obra do Espírito Santo. Aí depois Maria, presta atenção, gente. Depois que Jesus nasceu, a Bíblia fala isso, a Bíblia católica fala isso. A Bíblia fala que depois que Jesus nasceu, José teve relação com Maria. E aí então, nasceram pelo menos mais 6 filhos. 4 homens e pelo menos 2 mulheres. Por quê? Pelo menos. Porque a Bíblia fala que o nome dos 4 irmãos de Jesus, Tiago, José, Judas e Simão, e fala também assim, e também as suas irmãs. A Bíblia não dá o nome delas, apenas fala no plural, quer dizer que era pelo menos 2, ou seja, 4 homens, 2 mulheres. Então, no mínimo, Maria teve 7 filhos. Jesus, o primeiro, que foi concebido, mesmo ela sendo virgem, e depois, então, num processo natural, vieram os outros. Mas Jesus foi concebido por um milagre do Espírito Santo. Mas aos 30 anos, Jesus teve que ser batizado, e no Rio Jordão desceu sobre ele quem? Quem? O Espírito Santo. Aí então ele começou a fazer a obra. Veja que Jesus não fez um milagre antes de ser batizado nas águas e ser cheio do Espírito Santo. Tanto é verdade que o primeiro milagre que ele fez foi transformar as águas, a água em vinho no casamento de Caná da Galileia, como diz a Bíblia. E a própria Bíblia fala que ele principiou os seus milagres ali. O primeiro milagre de Jesus foi fazer a água transformar-se em vinho. E isso foi, aí o milagroso começou a acontecer. Veja, Jesus já veio para o milagre do Espírito Santo, mas o negócio começou a pegar no bom sentido, depois que ele foi cheio do Espírito Santo. Aí ele começou a fazer coisas maravilhosas. É a mesma coisa, gente. A comparação com Jesus é essa. Nós também nascemos pelo Espírito Santo, assim como Jesus. Quando você aceitou Jesus, você nasceu de novo. Quem fez você nascer de novo? O Espírito Santo, foi ele que te gerou. Por isso que a Bíblia fala, os que nascem do Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne. Jesus falou para Nicodemos, né? A nossa carne vem dos nossos pais, mas o nosso Espírito, esse vem do Espírito Santo. Você foi gerado pelo Espírito Santo. Dá para você calcular isso na sua mente? Dá para calcular o quanto Deus foi bom com você? Você já nasceu de novo, tá? A conversão, por um milagre. O Espírito Santo agindo em você. Mas do mesmo jeito que o Senhor Jesus precisou
ser cheio do Espírito Santo, para que aquilo acontecesse, andar por todo lado, onde ele chegava, a alegria chegava, onde ele chegava, a bênção chegava, onde ele chegava, a cura, a saúde, a vida chegava, a morte saía, o capeta saía, a maldição era quebrada, ele perdoava. Que maravilha, gente. Onde Jesus chegava o negócio era diferente. É isso que ele quer de cada um de nós. Ele quer que quando você chegue na tua casa, às vezes o crente chega em casa depois do culto até, né? Até chega alegrinho assim, né? Mas depois aquela confusão em casa, tristeza, aí começa muitas vezes brigas, às vezes não tem briga, mas tem uma situação de chateação por qualquer coisa, alguém doente, aquela coisa, aí fica lá meio... Não, Deus quer que você chegue na tua casa hoje, e a bênção chegue junto com você, e todos da sua família sejam contaminados no bom sentido, pela unção que está em você, pelo Espírito Santo que está em você, é isso que Ele quer. E se tiver alguém doente, você não vai, ai que médico que nós vamos ligar, e começa a correr para lá e para cá, não, você vai colocar a mão e vai falar em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo, seja curado, e esse mal caia por terra, é isso que Ele gostaria. E chegar para aquela pessoa que está com depressão, ansiedade, desânimo, sei lá o quê, e chegar e falar, posso orar por você? Com amor, né? E pôr a mão na cabeça da pessoa. E falar, Deus, eu abençoo. Pode falar sim, eu abençoo. Ah, quem abençoa é só Deus. Sim, é verdade. Mas por que nós usamos o nome de Jesus? É porque a gente está representando Ele. Então é como se Ele estivesse ali, entendeu? Ele não está ali, Jesus não está ali fisicamente, mas Ele está através de você. Então você pode falar, eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo essa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu transmito para ela a alegria do Espírito Santo. Essa depressão eu cancelo aqui agora. Saia da mente dessa pessoa toda dúvida, amargura, tristeza, seja lá o que for, e abençoa. Faça isso. Mas muitos crentes fazem isso? Não, chega em casa, reclama, xinga, briga, joga a culpa um no outro e começa o fuzuê, como se diz, né? Gente, pelo amor de Deus, você vai falar, pastor, mas é difícil a luta? Sim, ninguém fala que é fácil. Jesus também enfrentou luta. Gente, quando ele nasceu, aos 2 anos mais ou menos, ele sofreu uma perseguição tremenda. Herodes quis matá-lo. Herodes ficou sabendo do nascimento de Jesus, do rei dos judeus, né? E mandou os soldados perseguirem, irem até a região de Belém e matar as crianças de 2 anos para baixo. Só que Jesus já tinha fugido, né? Tinha ido para outro lugar e não conseguiu. Deus livrou ele por causa do Espírito Santo na vida, já estava na vida de Jesus. Mas Jesus precisou ser cheio. É a mesma coisa você que está aqui. Você já aceitou Jesus? O Espírito de Deus já está aí dentro. Agora vem a segunda etapa, que é ser cheio do Espírito Santo. Eu sei que você vai perguntar no seu coração, pastor, mas como é que eu sei se eu sou cheio ou não? Então, aí entra aquilo que nós vemos na Bíblia. Há um sinal que prova que você foi cheio do Espírito Santo. Vou só reforçar para você não sair daqui com mau entendimento. Se você aceitou Jesus, você já tem o Espírito Santo. Ponto. Fato que não tem como negar. É bíblico. Agora, ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. E ser cheio do Espírito Santo é evidenciado com um sinal. Que sinal é esse? Falar em línguas. Quando você é cheio do Espírito Santo, não tem como ser diferente. Você vai falar em línguas. Mas eu sou cheio do Espírito Santo. Então você tem que falar em língua. Não falo, mas sou cheio. Não. Você tem o Espírito Santo. Isso sim. E repito, Ele é o capacitador. Com o Espírito Santo você pode servir muito ao Senhor. Muita coisa boa Deus pode fazer pelas tuas mãos, já com o Espírito Santo habitando em você. Agora, quando você é cheio, o negócio muda. Aí você vê o sobrenatural. Aí não tem como. Aí você vê coisas que não são além daquilo que você imaginava. E só quem experimenta isso sabe o que eu estou falando. E outra coisa, eu tenho que falar muito claramente para você. Tem pessoas que querem falar em línguas por falar em línguas. Não é esse o objetivo, gente. Eu quero falar em língua. Quer falar em língua para quê? Para falar para os outros que você fala em língua? Isso aí é orgulho. Não é esse o motivo.
Você quer falar em língua para quê? Só para experimentar uma sensação nova, uma experiência nova? Não, não é isso. O ser cheio do Espírito Santo, que é acompanhado com o sinal inicial de falar em línguas, é apenas a porta de entrada para os outros dons. E também é o meio pelo qual você fica mais parecido com Cristo. O enchimento com o Espírito Santo não é para você falar em língua, embora esse sinal tenha que vir, é acompanhado, você vai ver comigo já já. Mas o propósito de você ser cheio com o Espírito Santo é ficar cada vez mais parecido com Cristo. Não só nos milagres, mas também no amor dele. Gente, quem já foi batizado com o Espírito Santo, sabe do que eu estou falando. Quando você aceita Jesus, uma coisa muito gostosa já vem no teu coração. É diferente. Mas o dia que você é batizado, cheio com o Espírito Santo, ou batizado, como se diz, não é a linguagem é correta, mas o pessoal entende assim, vamos falar assim. Quando você é batizado com o Espírito Santo, coisas diferentes começam a acontecer dentro de você. Por exemplo, amor, né? Como eu falei agora há pouco, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai sentir muito mais amor do que sentia antes. Amor pelas almas, amor pelas pessoas. Uma tolerância muito maior cresce no teu coração. Às vezes a pessoa está na igreja, cada igreja é uma igreja, né? Então cada igreja tem o seu modo de governo. Tem igreja que se o sujeito comete um errinho, ele é expulso da igreja. Cada igreja é uma igreja, aí cada um é cada um. Quando a gente realmente está cheio do Espírito Santo, você vê que a pessoa errou. Então ela tem que ser corrigida? Tem. Ela tem que ser disciplinada? Tem. Mas a gente tem que ter amor por ela. E não apenas julgar e chutar. Não é isso. Mas dar as condições para que aquela pessoa volte e se recupere. Como um doente, quando está numa cama, está passando por um processo de convalescença, está se recuperando. Assim também a pessoa que peca. Quando não se tem o enchimento com o Espírito Santo, o coração é duro. Tem amor sim, mas é aquela coisa intolerante, aquela coisa que... Mas quando há amor de verdade, gente, você vê que a pessoa está errada, você sabe que a pessoa está errada, mentindo ali aquela coisa toda, e às vezes não mentindo, sei lá, mas há aquele desejo de que a pessoa, você tem que orar, às vezes você não pode fazer nada na hora não tem muito o que fazer, mas pelo menos orar pela pessoa. Muitos oram? Não, muitos só criticam. Criticar é fácil, né? Mas tem aqueles que, quando vão orar à noite, por amor àquela pessoa, fala: Senhor, olha, aquela pessoa que pecou, tem misericórdia dela, dá condição para ela se arrepender, que o teu Espírito Santo fale com ela, que ela volte para a tua presença. Senhor, ajuda, né? E você não desiste. Isso é prova de um coração cheio do Espírito Santo. Eu sei que quem não é cheio ainda também pode ter esse sentimento, mas é muito maior naquele que é. E uma outra coisa que eu vou te falar aqui, como eu já disse agora há pouco, né? Falar em línguas não é o objetivo, tá? O objetivo é ser cheio do Espírito, para ser cada vez mais semelhante a Cristo. As línguas são apenas uma evidência que vem como consequência. Outra coisa, quem ainda não fala em línguas, por favor, não se desmereça. Você não é crente de segunda classe. Você não é inferior aos outros. Tem gente que fala assim: não fala em língua, é o outro que fala que é o bom. Não é isso, pelo amor de Deus, gente. Não é isso. Quem já é cheio do Espírito Santo e fala em línguas, não é melhor do que aquele que não fala. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, por favor. Todos são corpo de Cristo e preciosos ao Pai, igualmente. Como a Bíblia ensina, né? Qualquer membro do corpo tem valor para a gente. Assim também, como membros do corpo de Cristo, qualquer um de nós tem valor para o Pai. Valor imensurável, não dá para medir. O quanto que a gente não tem noção, né? Mas ele deve ter, porque se ele mandou Jesus sofrer o que sofreu, o próprio Filho por nós, é porque para ele temos valor, né? Então, não se sinta menor só porque você não fala em línguas. Porque tem também aquelas pessoas, sim, que são cheias do Espírito Santo, mas por não estar se renovando, por não estar se empenhando, também, às vezes, acaba até fazendo menos do que aquele que não fala em línguas. Mas, se você quer viver o Éden aqui na terra, começar a viver pelo menos, você vai precisar ser como Jesus.
depois que ele foi batizado no Rio Jordão e cheio do Espírito Santo. Ou seja, você também vai ter que buscar esse batismo no Espírito Santo. Pega a sua Bíblia, por favor, abra no livro de Atos mesmo onde você está. Só que você volte um pouquinho, está no capítulo 10, volte para o capítulo 8, por favor. Já? Leia comigo, no capítulo 8 de Atos, o versículo 4. Olha o que está escrito. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve o quê? Grande alegria naquela cidade. Olha para cá, por favor. Lembra o que eu falei agora no início do culto? Que tem crente que acha que esse mundo é um mar de espinhos, é só sofrimento. Não, tem momento de alegria, e muitos. Ali, ó, quando você vê Deus agir, né? Há uma grande alegria. O que aconteceu ali? Filipe, um dos diáconos, desceu até a cidade, desceu porque Jerusalém é mais alta, tá? É mais alta do que nem aqui, Pinhal aqui é mais alto que Mogi Guaçu. Quando você vai para o Guaçu, você acaba descendo, né? Um pouco, né? Aqui é mais alto. Então Jerusalém ficava mais alto e Samaria era mais baixo. Então por isso que fala descendo a cidade de Samaria. Filipe chegou lá e começou a fazer o quê? Anunciar a Cristo. Falava da salvação, falava que Jesus veio para salvar, e aquele que se arrependesse, cresce nele, seria salvo. Mas também a Bíblia fala que Filipe era igual a Cristo. Por quê? Porque ele chegava, pregava, demônios eram expulsos, demônios saíam gritando, pessoas eram curadas, sim ou não, gente? Filipe chegou lá e trouxe vida. E aquele povo se converteu. Leia comigo, por favor, o versículo de número 12, por favor. Olha aí. 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo o quê? Batizados, assim homens como mulheres. Olha para cá, por favor, presta atenção, você entendeu? Filipe foi, pregou e testemunhou, né? Gente, testemunhar de Jesus não é só falar de Jesus, tá? Não fique nesse pensamento enganoso, não. Falar de Jesus é o principal, não tenha dúvida. Porque a pessoa tem que ouvir antes de entender e acreditar. Só que testemunhar também significa você contar o que você passou, as experiências que você teve com Cristo e também fazer com que aconteçam milagres. Orar e as coisas acontecerem. Isso é testemunhar também. Eu sou uma testemunha que Jesus é verdadeiro. De que jeito? Vem aqui, eu vou orar por você. E a pessoa é curada ou é liberta. E claro que isso não é a torta direito, tá? Primeiro tem que haver uma preparação. Prega-se o evangelho, prega-se a palavra. Aqueles que dão ouvidos, eles vão receber o que você falar. Não é para qualquer ímpio, qualquer um que está ali só para zombar. Isso não acontece nada. Mas aqueles que creem, recebem. Por exemplo, Paulo estava numa cidade pregando o evangelho. Havia uma multidão. E havia, claro, várias pessoas doentes ali. De toda aquela multidão, havia um paralítico. E a Bíblia diz que Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Mas a Bíblia também fala antes que Paulo estava ensinando, né? Falando do evangelho e ensinando. Aquele homem deu ouvidos. Quando Paulo percebeu que ele tinha fé para ser curado, Paulo falou, apruma-te direito sobre os pés. E o homem deu um pulo e ficou andando, pulando. E aí o povão se converteu, né? Veja que, primeiro, alguém teve que ter fé. Então, Paulo não saía curando, nem foi Paulo que curou. A Bíblia fala que foi a fé do homem, pela palavra que Paulo pregou, que fez com que ele ficasse curado. Então, voltando aqui. Filipe estava pregando, levou vida, as pessoas creram. E a Bíblia diz que eles iam sendo o quê? Batizados, mas batizados nas águas. Aqui é batismo nas águas. Por que eles iam sendo batizados nas águas? Porque Filipe falou, olha, Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. E vocês vão ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Iam sendo batizados. Gente, o batismo nas águas, ele é para quem crê, para quem já acreditou, ou para aquele que ainda vai crer? Para quem, gente? Gente,
passa pelas águas quem já creu ou quem ainda vai crer? Quem já creu, é lógico. O batismo não é para quem não acredita e quem um dia vai acreditar. O batismo é para quem já acreditou. Por isso que a gente não batiza criança, né? Porque criança não sabe nada, criança é inocente. Criança, se vem a falecer, ela vai para o céu direto, com água, sem água, com batismo, sem batismo. Não se batiza criança, batismo infantil não é bíblico. Porque Jesus falou, quem crê e for batizado. Primeiro tem que crer, depois é batizado, correto? Nas águas. Então, veja, aquele povo já tinha aceitado Jesus, sim ou não, gente? Como é que vai passar pelas águas sem aceitar Jesus? Não, aceitado Jesus, já haviam nascido de novo, nascido do Espírito ou nascido do alto. Tem versão antiga que fala nascido do alto, né? Que significa que o Espírito Santo que fez a obra na pessoa. Já o Espírito Santo já habitava neles, porque ninguém se converte a não ser por obra do Espírito Santo. Muito bem, então estavam ali, mas faltava uma coisa. Estava faltando o segundo ponto. Gente, é isso que eu estou tentando dizer para você. Tem pessoas que falam assim, ah não, eu já aceitei Jesus, eu já passei pelas águas, tenho o Espírito Santo, tudo que preciso dele. Não é verdade. A pessoa pode estar até sendo sincera no seu modo de crer, mas quando você vai verificar o que a Bíblia diz, há uma diferença. Não é bem assim. Sim, uma coisa é verdade. Você aceitou Jesus, passou pelas águas, o Espírito de Deus já está em você. Não tenha dúvida, gente, não tenha dúvida, só isso já é motivo para você louvar o Senhor de todo o teu coração. De todo o teu coração. Mas falta uma coisa ainda. Que coisa é essa? Leia o versículo 14, por favor. 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe, quem? Pedro e João, os quais, descendo para lá, o que eles fizeram? Oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em um nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos, e recebiam estes o Espírito Santo. Olha para cá, por favor, preste atenção. Você tem que analisar a Bíblia, texto e contexto. Contexto é o que está ao redor do texto, que pode ser um versículo imediato ou posterior, imediatamente também, né? Pode ser o capítulo, pode ser o livro, pode ser a Bíblia toda. Gente, a Bíblia ensina, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo já vem morar em você. Pronto. Agora eu pergunto, por que é que Pedro e João tiveram que descer até Samaria para orar para aquele povo receber o Espírito Santo, se eles já tinham o Espírito Santo? Você está entendendo? Eles já tinham se convertido, já tinham sido batizados nas águas, o Espírito Santo já morava neles. Por que Pedro e João teriam que descer até lá para orar, para eles receberem o Espírito Santo? É porque eles não eram cheios ainda. Como era o normal, o padrão era aceitar Jesus, passar pelas águas e receber o batismo no Espírito, o enchimento com o Espírito Santo, e a evidência são línguas. Então, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo, se eles quisessem viver a vida como Jesus vivia. E aí, Pedro e João chegaram, oraram por eles, e eles receberam o Espírito Santo. Agora, vem a pergunta, como saber? Como saber que eles receberam o enchimento com o Espírito Santo? Vamos ler o texto aí. Olha só, leia comigo. Versículo 18. Vendo, porém, leia de novo. Vendo, ele viu, não viu? Sim ou não? Ele viu. Vendo, porém, Simão, que era um rapaz que se converteu lá, mas estava com o coração meio esquisito ainda. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceram-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele
o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento de seu coração. Olha para cá, por favor, isso aqui é outra história, não vou me alongar nisso aqui. Presta atenção, como é que Simão sabia que eles tinham recebido o Espírito Santo quando Pedro e João colocaram as mãos sobre eles? Porque ele viu. A Bíblia não diz o que ele viu nesse texto, nem diz que eles falaram em línguas, é verdade, aqui não é dito isso. Mas se fosse só para dizer, eu recebi o Espírito Santo, cadê a prova? É fácil. Não tem. Se não tem prova, é fácil falar. Entendeu? Mas Simão viu algo diferente. O que ele viu? Aí você pega os outros textos que falam disso. Por exemplo, no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E de repente apareceram línguas como de fogo sobre cada um deles. E todos passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Falaram em línguas. Isso. Depois você vê na casa de Cornélio, no capítulo 10 mesmo de Cornélio. Pedro pregava o evangelho. No meio do culto, a Bíblia diz, não estou inventando, está escrito lá. No meio do culto, no meio daquela reunião, da palavra de Pedro, no meio. Pedro nem terminou de falar, ele falou o suficiente. Naquele momento, aconteceu duas coisas simultâneas. A primeira e a segunda, lembra a primeira parte? Aceitar Jesus, ser nova criatura, nascer de novo, o Espírito Santo vem habitar em você e depois você é cheio. Aconteceu imediatamente ali, às vezes o processo demora para uns, né? Você aceita Jesus, nasce de novo, torna esse templo do Espírito Santo vem habitar em você, e depois de meses ou anos até, a pessoa acaba buscando e sendo cheio do Espírito Santo e fala em línguas. Ali em Cornélio, na casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos, leia na sua casa, aconteceu simultaneamente. No meio do sermão, diz a Bíblia que o Espírito Santo caiu sobre eles. Eles começaram a falar em outras línguas e a profetizar, engrandecer, magnificar a Deus, falar coisas que eles nem entendiam direito, mas estavam pelo Espírito Santo falando coisas que glorificavam a Deus. E falavam em línguas, diz a Bíblia. Veja que, após serem cheios do Espírito Santo, falaram em línguas. No Pentecostes, que foi o primeiro batismo no Espírito Santo que teve, o Espírito Santo encheu, todos foram cheios e passaram a falar em outras línguas. Aí você vai para Efésios 19. Ali fala que Paulo encontrou 12 homens que eram discípulos, mas faltava alguma coisa neles. Paulo identificou, escuta, vocês são discípulos de Jesus, né? Nós somos. Tem alguma coisa que não está batendo aí, né? Estão muito desanimados. O que está acontecendo com vocês? Estão tristonhos, só fala de derrota, a vida é dura, aquela coisa. O que está acontecendo com vocês? Eu estou aqui faz 2 horas conversando com vocês, vocês já reclamaram da vida umas 1000 vezes para mim. Mas tem alguma coisa. Escuta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E aí vem a surpresa, né? Eles falaram assim, quê? Espírito Santo? O que é isso? Eles não sabiam que era, não é isso, é quem, né? Porque é uma pessoa. Você nunca usa esse pronome para uma pessoa. É quem, pessoa é quem. Coisas é isso ou isto. O que é esse Espírito Santo? Nunca ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Aí Paulo pergunta, escuta, mas peraí. No que vocês foram batizados? Porque no batismo, nas águas, se cita o Espírito Santo, não é? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como vocês nunca ouviram falar que tem Espírito Santo, se no batismo se fala do Espírito Santo? Que batismo vocês foram batizados? No batismo de João Batista. E João Batista não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele batizava em nome de Deus somente, para arrependimento dos pecados. Aí Paulo entendeu, puxa, então, sim, olha, aí explicou, olha, João batizava para arrependimento, preparando o povo para aquele que devia vir, que é Jesus. Aí depois o texto diz que Paulo explica para eles, olha, o batismo certo é assim, assim, assado, e o Espírito Santo é assim, assim, assado. Aí a Bíblia diz lá em Atos 19, depois leia na sua casa também, tá? Lição de casa aí. Que Paulo batizou ele certinho, agora, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim que saíram da água, ele impôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo os encheu. E ali também o texto fala que passaram a falar em outras línguas.
assim que foram cheios do Espírito Santo. Veja que existe então a segunda etapa, que é ser cheio do Espírito, porque é no poder do Espírito que você que já é uma bênção, diga, eu já sou uma bênção, mas diga de novo com mais ênfase, vai, eu sou uma bênção. Então, essa segunda etapa, que é o enchimento com o Espírito Santo, que vem com a evidência de línguas, é para que você que já é uma bênção, amém? Seja uma bênção ainda maior. É isso, porque aí você vai ver o sobrenatural. Eu vou falar para você, na minha vida, divisor de águas, batismo com o Espírito Santo. Era uma coisa antes, passou a ser outra coisa depois. Você começa a ter entendimentos que você não tinha. Não é estudar, vou estudar muito, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. É clareza espiritual. Você começa a entender coisas que você não entendia. Não é memória, raciocínio, não, vem de dentro. Você começa a ver coisas que você não via, você começa a compreender coisas que você não compreendia, o amor de Deus aumenta no seu coração, você começa a ter uma capacitação maior, você começa a ver respostas à oração de modo muito mais frequente, você começa a ter um desejo pela palavra de Deus que você não tinha antes. Tem gente que vai ler a Bíblia, gente, quando pega a Bíblia para ler, né? Nossa, uma dificuldade, vai ler, não entende, dá sono, abre boca, ou então lê correndo para acabar logo. Aí já li a Bíblia, pergunta o que entendeu, mas nem lembra o que leu, né? Então, quando você é cheio do Espírito Santo, isso muda, você passa a dar um valor tão grande para a Bíblia. E outra coisa, esse enchimento com o Espírito Santo te convence como nunca antes. Você já entende pelo Espírito Santo que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim ou não, gente? Fora da Bíblia não tem palavra de Deus, tá? A única palavra que Deus deixou é que está na Bíblia. O resto é conversa fiada. Você sabe disso. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, você tem uma certeza disso. E quando qualquer um fala qualquer coisa, a primeira pergunta que o Espírito Santo vai você lembrar: está na Bíblia? Ah, não está, mas pode ser. Não quero saber. Se a Bíblia não confirma, para mim não tem validade. Pode até ter validade histórica, alguma coisa, mas em termos de fé, é o que está na Bíblia que me importa. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente, lógico que tem coisas que ainda não entende na Bíblia. Não é tudo que a gente vai entendendo assim, de uma hora para outra. Mas o Espírito Santo fala assim no nosso coração: mais para frente você vai entender. Quer dizer, aquilo que eu não entendo, eu sei que está certo. Eu não preciso entender para saber que está certo. Eu sei que está certo. Eu só não consigo compreender agora. Mas eu sei que está certo. Não é porque eu não compreendo que eu não sei que está. Não, eu sei que aquilo é verdade. E é o Espírito Santo que faz isso. Quando você vai orar, tem gente que ora pouco, tem gente que não tem vocabulário. Não é porque não é culto ou não tem. Não, claro que a pessoa consegue orar, gente. Não é questão de cultura. É questão de que até a oração, se ela não for ajudada pelo Espírito Santo, fica uma coisa fria. Tem pessoas que quando vai orar, deu 2 minutos de oração, acabou o repertório, já não sabe, começa a repetir a mesma coisa. E fica, até pode orar mais tempo, mas ao mesmo tempo orando a mesma coisa, porque não tem diálogo, não tem conversa. Que eu digo, acabou o repertório, acabou o estoque de palavras, né? Quando você é cheio do Espírito Santo, você tem uma vontade de orar, e começam a vir palavras na sua boca que você nem imagina. Vê, se você fala assim: não, pastor, eu não falo em línguas ainda, mas eu já sou uma pessoa de oração e oro bastante e não fico repetindo. É uma bênção isso, e você é uma bênção de Deus, tenho certeza. Mas o dia que você for cheio do Espírito Santo, você vai ter uma coisa muito maior do que você tem hoje. Então busque por isso, busque por esse batismo no Espírito, esse enchimento com o Espírito Santo, porque aí você vai começar, porque você decidiu fazer isso, ver a sua vida se transformar no jardim do Éden, porque até direção o Espírito Santo vai dar para você. Gente, quantas pessoas que não enfiam os pés pelas mãos, fala bobagem, fala que não deve, toma decisão errada, faz negócio errado, né? Mas quando você realmente é cheio do Espírito Santo, Ele te dá direção, Ele te alerta quanto aos perigos do negócio errado, de atitudes erradas, Ele te faz lembrar, Ele te corrige, é uma bênção. Agora, só para encerrar aqui, o Espírito Santo, ele é para todas as pessoas? Todos os crentes, eu quero dizer? E eu digo sim, o Espírito Santo é para todos os crentes, não importa quem seja. Tem gente que acha que é só pastor, que é... Não. Tem gente que acha só os crentes velhos de igreja. Não. Você quer saber? A melhor hora para um crente ser batizado com o Espírito Santo qual que é? É quando ele acaba de se converter. Porque ele não sabe nada, a cabeça está limpa.
Duro que tem crente que tem tanta carga de informação na cabeça, que quando vai buscar pelo Espírito Santo, começa a duvidar. A mente quer raciocinar. Então, às vezes é mais difícil. Quando uma pessoa acabou de se converter, ela está limpinha, que nem um bebezinho. Ela acredita. E aí, quando vê, já fala em língua. Aquela pessoa fala, estou 30 anos na igreja, nunca falei em língua. O outro já foi uma semana na igreja e está falando em língua. Pois é, depende de cada um. Mas é um presente dado por Deus a qualquer crente. Ele não é por merecimento, ele é um presente, é um dom. É um dom. Dom quer dizer presente, algo dado sem você merecer. Então o que você faz? Hoje abre o seu coração para ele, busque pelo Espírito Santo como nunca na sua vida. Se você já é uma pessoa batizada no Espírito Santo, peça para Deus te renovar, te dar os dons, sei lá. Peça para o Senhor falar com você mais ainda. Se você já é batizado com o Espírito Santo, mas esfriou um tempo, nem línguas ora mais, né? Por vários motivos. Hoje é o dia de você falar, Senhor, eu quero renovar, eu quero um renovo, eu quero falar em línguas de novo, e na unção Ele vai te responder. Você pode até falar, pastor, mas eu estou com uns problemas aí, uma situação onde eu me enfiei, umas enrascadas que eu me pus, eu fiz coisa que não devia, e você acha que Deus não sabe? Agora, você acha que Deus quer que você continue assim, ou você acha que Deus quer te resgatar? É lógico que Ele quer te resgatar, criatura. Ele não quer te pôr para fora, Ele quer te pôr para dentro. Ele quer te ajudar a superar isso daí, a vencer a tentação, vencer o pecado, vencer o erro, para te deixar novo em folha. É isso que Ele quer. Ele quer. Ele não quer você fora, Ele quer você dentro. E mesmo que você ainda esteja andando meio torto, se for o caso, Ele quer te ajudar a consertar, porque Ele sabe e você precisa saber que não é por força própria que a gente caminha reto. Sim, há uma cota da nossa parte, mas o poder vem dEle, a graça vem dEle. Pode confiar que Ele vai te ajudar em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Quero crer que você tenha compreendido. O Espírito Santo, ele jamais vai te forçar a nada. Ele é um cavalheiro, gente. O Espírito Santo o diabo não, o diabo é entrão, né? Bicão, né? Vai entrando sem pedir licença, né? Quer dizer, se deixar, né? O Espírito Santo não. É aquele cavaleiro que bate na porta e pergunta se ele pode entrar. Ele já está aí, na verdade. A pergunta não seria essa. A pergunta que ele faria seria esta, ó. Posso te encher? Você me deixou entrar na sala da sua casa. Você me recepcionou na sala de visitas. Estou aqui. Você me permite entrar no seu quarto? Entrar na sua cozinha, na copa, no banheiro, no outro quarto lá, no outro, naquele cômodo. Me permita ir por toda a tua casa? Aí é você que tem que falar. Sim, sim, Senhor, sim. Como os jovens, até com um pouco de irreverência, demorou, né? Posso entrar? Demorou, né? Mas é você que decide liberá-lo à sua vida. E outra coisa, não tenha entendimento errado, o Espírito Santo não derruba ninguém. Vai cair no chão? Não vai cair no chão, não é assim. A Bíblia não ensina desse jeito. Você vai perder o sentido? Não vai perder sentido, imagina. Jamais, tem que ficar são, compreendendo o que está acontecendo, embora que se você falar em língua, você não vai compreender o que você está falando, a não ser que ele te dê interpretação, mas isso é outro caso. Se preocupe em receber o básico, pelo menos, de início. Mas o que eu tenho que sentir? Nada. Não é por sentimento, é pela fé. As emoções vão surgir. Duvido que não vai, né? A hora que você perceber que ele está agindo em você, ele começa uma coisa que começa aqui no gente, parece, tá? Estou tentando exemplificar. Começa aqui dentro, parece uma chaleira fervendo, começa a borbulhar, blá, 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 aí vai subindo. Parece, essa impressão que não é isso, é que vem do espírito da gente, né? Aí você percebe que as cordas vocais começam a ser tocadas por ele. Não é que você sente uma mão aqui, não é nada disso não, tá? É uma sensação assim. E aí quando vê sua língua, parece que ela quer falar algo que você não... Libera. Ele não vai te forçar. É a única coisa. E aí a hora que você percebe isso, muitas vezes vem o choro. Mas o choro é emocional. Tem gente que é batizada no Espírito e não chora. Porque cada um é cada um. Tem gente que sente arrepio. Mas o arrepio não quer dizer nada, tá? Deus está aqui porque tu arrepio. Não, com arrepio, sem arrepio, Ele está aqui sempre, né? Com a graça de Deus. É isso que importa. As emoções podem surgir. Tem gente que se acha assim, nossa, eu não mereço isso, eu estou sendo cheio do Espírito Santo. E vem aquela alegria, você começa a chorar, e você quer levantar as mãos. Não tem problema, pode levantar. O importante é você ter isso no seu coração, seja cheio. Mas olha,
seja cheio, não para falar em língua. Você vai falar em línguas quando for cheio, mas o objetivo não é esse. O ser cheio do Espírito Santo é te deixar mais parecido com Cristo em todas as coisas. Amém, pessoal? Fica de pé, por favor, então. Hoje é o dia. Amém, pessoal? Hoje é o dia. Quem quer vir à frente do altar, pode vir. E lembra-se do seguinte: você vai receber o Espírito Santo, não é porque você merece, tá? Eu sou bom. Não, se você vier com esse pensamento, você não recebe nada. Não é isso. Você pode até falar, mas eu tenho errado. Sim, mas é a misericórdia do Senhor. Você não está arrependido se errou em alguma coisa? Então deixa Ele te mostrar a misericórdia dEle. A gente já leva um fardo tão pesado, você acha que Ele quer acrescentar mais um peso nas suas costas? Não, Ele quer tirar. Por isso que Ele falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele quer aliviar você, não jogar carga em cima de você. No erro, que se você está errado em alguma coisa, simples, com sinceridade: Pai, me perdoa pelo meu pecado, eu confesso, eu pequei. Não tem que jogar a culpa em ninguém. Eu fui o culpado pelo meu pecado. Estava jogando a culpa num, no outro. O culpado fui eu, que me deixei abater, que me deixei abalar, que me deixei levar pela conversa. Tem misericórdia de mim. É só isso que Ele quer, o mais Ele faz. Feche os seus olhos, por favor. A hora que você estiver orando, uns de nós vão colocar a mão sobre a sua cabeça. Não se assuste, tá? Às vezes isso pode ser o modo pelo qual você receba o enchimento com o Espírito Santo também, tá? Pai celeste, amado e santo, glórias a Ti, Senhor. Te damos graças pela Tua bondade e misericórdia. Te damos graças porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Te damos graças porque o Senhor é aquele que é o nosso Pai. O nosso Pai celeste, um Pai que tem filhos e que cuida de seus filhos. Então, meu Deus amado e santo, eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que cada pessoa que está aqui, Senhor, possa experimentar hoje esta graça, este presente do Senhor, que é o enchimento com Teu Espírito Santo. Que hoje, meu Pai, cada pessoa aqui presente, aleluia, receba o batismo no Espírito Santo, aleluia, glórias ao Senhor. Enche a cada pessoa que pede, que clama, esses que pedem perdão, meu Pai, perdoa. Eu peço a Ti, renova cada uma dessas vidas que clamam a Ti. Enche com Teu Espírito Santo, Pai. Renova essas vidas que clamam a Ti, em nome do Senhor Jesus. Batiza, Pai, aqueles que pedem a Ti. Batiza no Espírito Santo. Enche com a Tua presença, enche com o Teu poder. Enche, meu Pai, faz o milagre, em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo agora. Sejam batizados no Espírito Santo todos esses que clamam agora, aleluia, glória ao Senhor. Seja curado, seja curado, seja curado, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Seja curado, liberto, aleluia, cheio do Espírito. Bendito seja o nome do Senhor, Deus e Pai. Começa a batizar agora, começa a encher agora, enche com Teu Espírito, enche com a Tua presença, aleluia. Vem Espírito Santo, vem, toca, enche agora, enche essas vidas que clamam, enche a cada um deles, enche com a Tua presença, enche, meu Pai, enche, meu Senhor, agora, renova, 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 aleluia. Rovakovas, Broshianko, Nai Arovasunyanka Mandaria, glórias a Ti, ó Pai celeste, aleluia. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha timidez, apenas abra os seus lábios agora e fala com o Senhor e clama ao Senhor. Remendokovassoria, glória a Deus, Enkovachavia, glória ao Senhor. Seja curado, curado, Endocomandori Pravakovassoria, glória ao Senhor, Deus e Pai. Encha cada vida que busca, que clama a Ti agora. Capacita, enche com o Teu poder agora. Espírito Santo, enche agora, abençoa agora todos eles que clamam, todos esses que clamam, que clamam, que clamam. Abra sua boca, repito, abra sua boca e fala com o Senhor. Ele está te enchendo agora. Não tenha timidez, não tenha medo, não tenha receio, apenas ora, abra a boca, agradeça, diga: eu te amo, Jesus. Diga obrigado pelo Espírito Santo. Deixa Ele tocar na tua voz agora, na tua língua agora. Deixa Ele te conceder as línguas estranhas, ou dos homens que seja. Deixa Ele
te encher. Enche, Espírito Santo maravilhoso, bendito, Ricomandor, Roshindo doce, Yakova Shumba Govassoria, Harecabarra, Becamandá, Prequiova Soria, Mendoriaço de Clavassoria. É um presente para você. O Senhor está dizendo que é um presente para você. Você não tem que merecer, apenas receba, 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 receba agora, receba. Ele já entregou para você. Toma posse dele, aleluia, com alegria, com alegria. Rambodario Kovassoria, Nengromandor para se comandaria. Glória a Deus. Ele está com você todo o tempo. Ele está com você todo o tempo. Você pensou que ele não estava, mas ele estava com você. Você chegou até aqui por causa dele na tua vida. Rembochia, Ansoria Colamandaria. Glória a Deus, glória, 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 glória ao Senhor. Engaracha, Mengracia, Ovas, Rovassuria, Angolamandare, Clavachavia. É o Senhor, aquele que está na tua vida até agora e jamais vai te deixar, jamais vai te abandonar. Pode agradecer a Ele agora. Não importa o tamanho do problema que você esteja enfrentando, maior é Deus, maior é o Senhor, maior é o Senhor na tua vida, maior é aquele que habita em você, que é o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo. Dá graças a Deus, dê glória ao Senhor de coração, eleve a sua voz, levanta tuas mãos agora e ora ao Espírito Santo, peça para Ele te encher. Levanta tuas mãos agora, vai de coração, sem timidez, não tenha vergonha, apenas clama, diga: Espírito Santo, vem, enche agora, o meu coração é todo teu, a minha vida é toda tua, aleluia, aleluia. Rembamamachá, Rovandokia, Kovashuria, Plamadoria, O Clebiachanicácia, glória, glória, Rembembebechebebekelvasuriam, Tovassuria, glória, glória, glória ao Senhor, glória ao Senhor, aleluia, aleluia. Abra os seus lábios, filho, abra os seus lábios. Não tem como falar em língua com boca fechada. Abra a sua boca, fala, fala. Te amo, Jesus, te amo, Espírito Santo, te amo, Pai Celestial. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa Ele encher a tua boca com as palavras sobrenaturais. Apenas confia, de coração, de coração. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai Celeste, obrigado pela tua promessa se cumprindo, obrigado por cada vida que é cheia da tua presença santa e maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque não éramos nada mesmo, nada, éramos nada, éramos menos do que pó e cinza, mas agora, glória a Deus, glória a Ti, Senhor. Somos templo do Todo-Poderoso, templos do Altíssimo, templos do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus. E é por isso, Senhor, que nós cantamos a Ti agora, meu refúgio e minha força. Meu refúgio e minha força, Deus da minha salvação, Deus da minha salvação. como o Senhor, Como o Senhor, não existe ninguém. não existe ninguém. Meu refúgio e minha força, Meu refúgio e minha força, Deus da minha salvação, Deus da minha salvação. como o Senhor, Como o Senhor, não existe ninguém. não existe ninguém. Levanta as mãos e diga aleluia. 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 Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Mais uma vez, aleluia. 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 Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Aleluia. Senhor.
Glória a ti, louvado seja Deus. Levanta as duas mãos para o céu, por favor. Fala assim comigo: Deus e Pai, muito obrigado pela tua presença permanente dentro de mim, no meu coração. Obrigado porque é o Senhor que me fez ser templo do Espírito Santo. Obrigado pela tua presença maravilhosa e obrigado, Senhor, porque é o Senhor na minha vida que me faz ser a cada momento mais que vencedor em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, e dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.